Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, de nosso Mestre Jesus, possam nos envolver para que tenhamos não só um decorrer de programa, mas também que a nossa existência como um todo possa sempre permear aí nessas vibrações de paz, de harmonia, de amor, que o nosso querido Mestre Jesus, que Deus sempre doam para todos nós, que possam essas vibrações serem percebidas por nós, porque elas estão em toda parte. E assim iniciamos aqui mais uma vez o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Obras Póstumas, e eu me chamo Carlos Henrique Parente, que estou aqui todas as semanas do mês, e no decorrer do ano, fazendo esse trabalho de estudo, de reflexão a respeito de uma obra kardeciana, que o Luz na Penumbra tem esse princípio fundamental de estudar as obras do nosso querido codificador, que em tese são as obras que realmente nos proporcionam uma compreensão do Espiritismo. E falo isso sem receio, por conta de estar assim, negando as outras obras que são construídas através da mediunidade ou do estudo de outros autores, ou relegando essas obras como se dizendo que elas não têm valor. Não é isso, de jeito nenhum. Mas como em vez em quando eu falo aqui, lembrando de um professor que me disse o seguinte, e repito aqui mais uma vez, com perdão àqueles que já ouviram, mas é sempre um ouvinte novo. Numa faculdade de psicologia, ele dizia o seguinte: quer aprender sobre Freud, ou seja, psicanálise, leia Freud, não leia aqueles que escreveram sobre Freud. Ao dizer isso, é claro que ele não queria que ninguém lesse mais nada a não ser Freud, não é isso que ele queria dizer. É para chamar a nossa atenção da importância de ler exatamente a essência do ensinamento. Se as pessoas queriam aprender sobre psicanálise e querem que elas possam ler então o trabalho daquele que criou a psicanálise. Então assim também com a doutrina espírita, que as pessoas possam ler aquele que criou a doutrina espírita aqui no mundo. Aquele que a gente sabe que a doutrina espírita não é de Allan Kardec, é dos espíritos, mas ele é o representante desses espíritos aqui no mundo. Então quando a gente fala Allan Kardec, não está falando só da personalidade, apesar dela ser muito importante, mas ele é a voz dos espíritos superiores, e ele faz parte desse grupo de espíritos porque ele é um espírito superior. Então, como é um trabalho coletivo, e ele conseguiu dar vida a isso através da sua escrita, da sua argumentação, do seu questionamento e da sua divulgação, é a ele que a gente deve recorrer para aprender sobre o Espiritismo. Todo o restante pode vir como um complemento, alguma coisa que fala de assuntos trabalhados pela doutrina espírita, às vezes de uma forma diferente, trazendo contornos, trazendo experiências, exemplos, mas o conteúdo mesmo principal vem do trabalho de Kardec. E é isso que estamos fazendo aqui no programa Luz na Penumbra, e a parte que me cabe é o estudo do livro Obras Póstumas, publicado 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec. Textos produzidos por ele, mas que não havia publicado, foi organizado pela sua esposa, a Doce Gabi, assim como ele chamava, e foi publicado através dessa organização. A primeira parte de vários artigos, que a gente está ainda na primeira parte do livro, e a segunda parte é onde contém ali uma relação mais pessoal de Kardec com o mundo espiritual,
e somente através de um livro como esse aqui, esse assunto viria a lume, porque Kardec jamais publicaria essas conversas pessoais dele, que falam de valor, de reconhecimento da personalidade dele e tudo mais, e de outros assuntos que envolvem coisas muito sérias. Talvez ele não publicasse isso, principalmente essas que estão diretamente ligadas a uma fala que exalta a personalidade dele, como a gente vai ver em alguns momentos. Mas nada que possa também causar nenhum escândalo, mas que pela questão do bom senso e da humildade de Kardec, ele não publicaria. Bom, querido amigo ouvinte, vamos dar continuidade aqui, e em realidade nós terminamos um assunto anterior, né, no último programa, onde a gente leu coisas muito, mas muito interessantes a respeito da Estrada da Vida, que foi o título que Kardec deu, falando sobre várias questões ligadas à reencarnação, às experiências e muito mais. E hoje vamos dar início a um novo item, né, um novo título, para refletirmos com o nosso querido codificador. E o título desse assunto que iniciaremos hoje é As 5 Alternativas da Humanidade. Então nós vamos aqui começar a ler e ir refletindo a respeito deste conteúdo que Kardec traz para todos nós. Bem poucos são aqueles que não cuidam do dia de amanhã. Se inquieta o que possa vir depois de um dia de 24 horas. Com sobrada razão, deve preocupar o que será depois do grande dia da vida, porque não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não depois daquele dia? Não há fugir. É questão de vida ou de morte. É a suprema alternativa. E aqui temos já uma nota do revisor, né, que é o professor Herculano Pires, falando a respeito disso aí. Inclusive ele dá uma adiantada aqui na nota, diretamente ligado aí às 5 alternativas da humanidade, né? Diz Herculano: apesar de todas as inovações culturais e avanços científicos verificados depois de Kardec, até os nossos dias, a tese das 5 alternativas não foi alterada. Mudaram-se alguns rótulos, mas as posições continuam as mesmas, ou seja, materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo ou espiritismo. Nesta última, inclui-se as grandes doutrinas reencarnacionistas, já existentes no tempo de Kardec, as escolas que surgiram posteriormente, inspiradas dos princípios espíritas, como os vários ramos teosóficos. Isso Herculano escreveu ali, né, nos anos 70, porque ele veio a desencarnar em 79. E a coisa não mudou muito, não. Na verdade, eu diria que não mudou praticamente nada. Ainda continua nessa situação. E a gente vai vendo, né, que o conhecimento espírita, o conteúdo espírita é um conteúdo de vanguarda. Tá? Eu gostaria de dizer assim, além de seu tempo, esse é o meu desejo. Mas ele está não só além do tempo, ele também está dentro do tempo. E é anterior ao tempo também, porque o espiritismo não é uma crença. O espiritismo é uma lei. Ela é uma lei dos mundos, é uma lei do universo. Então, alguém vai dizer assim, mas é pretensão dizer tal coisa, fazer tal afirmação? Eu diria, não é pretensão. Então, seria pretensão do Newton dizer que a gravidade era uma lei que fazia parte. Então não foi pretensão de Newton dizer isso, nem esse conteúdo. Lei é lei. Então a reencarnação, a relação com o mundo espiritual, a evolução, tudo isso são leis, fazem parte da lei. E não tem quem apague isso. Podem negar, mas, como o próprio Kardec costumava dizer, a verdade, ela é sempre atual. Ela foi ontem, é hoje e será amanhã. Daí aquela afirmação, né, que é melhor você recusar 10 verdades do que
aceitar uma única mentira, porque a mentira ela causa dano. Agora a verdade ela é sempre verdade. Então você não aceita a verdade hoje, mas certamente no amanhã você aceitará, porque você vai chegar lá. É uma questão apenas de tempo para isso. Então é um cuidado que a gente tem, né, para trabalhar essas questões. E continuando aqui o texto, após a nota do Herculano Pires, Kardec continua. Se se interroga o senso íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: viveremos. Esta esperança é para eles uma consolação. Entretanto, esforça-se uma pequena parte, sobretudo depois de algum tempo, por provar que não viveremos. Esta escola faz prosélitos. Força é confessá-lo, e principalmente do seio daqueles que, temendo a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar do presente, sem constrangimento, sem se perturbar com a perspectiva das consequências. Não passa, porém, isto de opinião de um pequeno número. E aqui o Herculano traz uma outra nota que diz o seguinte: hoje a expressão de Kardec, pequena minoria, parece inadequada. O materialismo expandiu-se como ideologia política e domina mais da metade do globo. Por outro lado, a generalização de Kardec sobre a irresponsabilidade e o comodismo dos materialistas não se justifica diante das lutas e dos sacrifícios destes para a implantação de uma nova ordem social no mundo. Há mesmo, como assinala N. Bessan em suas memórias, inegável abnegação da parte daqueles que estoicamente se sacrificam, sem nada a esperar após a morte, pela construção de um mundo melhor para as gerações futuras. Mas apesar disso, a ambição e o imediatismo solapam os movimentos ideológicos do materialismo e ameaçam destruir as suas conquistas logo após as primeiras vitórias. Kardec, embora não tivesse podido examinar a fundo o problema, percebeu a fragilidade dessa opinião, motivada por um desvio de visão da natureza espiritual do homem. Por outro lado, a maioria numérica não corresponde à realidade ideológica. Mesmo nos países dominados pelo materialismo, a grande maioria continua espiritualista. Isso é uma grande verdade. Isso me faz lembrar as pesquisas realizadas, no início ali do século XX, final do XIX, início do século XX, onde várias pessoas de várias áreas do conhecimento humano se uniram pesquisando a respeito dessa questão da espiritualidade, da religião, e eles chegaram a uma conclusão incrível, principalmente porque eles usaram como fonte da sua pesquisa os povos primitivos, assim chamados, né? Os povos originários, que é mais bonito falarmos assim, né? Que ainda existem nos seus ancestrais, né? Daqueles de antigamente. E ainda mais ali no início do século XX ainda, né? Aí a situação era diferente até como é hoje. Hoje é um contato maior, salvo algumas tribos, né? É um contato maior que eles têm com o chamado mundo civilizado. E que às vezes não tem nada de civilizado, né? O comportamento demonstra o oposto. Mas nossa questão aqui não é essa. E então as coisas nessa pesquisa, elas caminhavam para poder tentar entender a relação do homem com o sagrado, com o espiritual, com o aspecto religioso, e eram várias áreas do conhecimento humano. Então, eles chegaram a uma conclusão muito curiosa a respeito disso aí. Primeiro que o homem da selva, que vivia a natureza de forma mais direta e de forma isolada, ele não utilizava-se do aspecto filosófico da vida.
Eles viviam o cotidiano, aquilo que gerava a sua necessidade, as suas relações sociais, mas não ficavam criando, elaborando sistemas complexos de metafísica, de nada disso. Então, da onde que eles tiraram essa ideia de Deus ou dos deuses e assim por diante? Dessa relação, né, com a vida espiritual e que parte disso aí construía a própria relação desse homem com a sua tribo, com os seus. E eles chegaram a uma conclusão muito curiosa, que a religião, ela nasceria da prática, da relação direta deles com alguma coisa que muitas vezes esses mesmos pesquisadores não acreditavam, mas eles não estavam ali por uma questão de crença pessoal, e sim de investigar esse senso, né, histórico e antropológico. Então eles chegaram a essa conclusão, de que eles viviam isso em si próprios, não por uma questão de filosofia, mas era prático. E aí o Herculano Pires, num livro maravilhoso, que eu já ia citar aqui o Leon Denis, mas é O Espírito e o Tempo, do professor José Herculano Pires. Ele diz nesse livro uma coisa muito curiosa, porque eles chegaram à conclusão que a mediunidade é que foi a ponte. Na verdade, a religião nasceu da mediunidade, da relação do homem com o sagrado, direto. Eles não usaram o termo mediunidade, né, nessa pesquisa, mas era isso que eles queriam dizer. E isso é muito curioso, porque parte exatamente dessas relações do homem com o sagrado, e aí ele vai se encontrar diante das suas necessidades, e aí se estabelece realmente o crescimento do ser através das relações espirituais. E aí, continuando aqui, Kardec, ele faz uma pergunta, né, ou mais de uma. Se vivermos, como havemos de viver? Em que condições viveremos? Aqui, os sistemas variam, segundo as crenças religiosas e filosóficas. Entretanto, todas as opiniões sobre o futuro dos homens podem ser reduzidas a 5 alternativas principais, que vamos sumariamente analisar, a fim de ser mais fácil a compreensão e cada um escolher aquela que lhe parecer mais racional e melhor corresponder às suas aspirações pessoais e às necessidades da sociedade. As 5 alternativas são aquelas que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Daí, né, na nota que o Herculano escreveu, né, eu ter comentado já antecipadamente. Então, a primeira que Kardec vai analisar é a doutrina materialista. Esse parágrafo aí, que diz o seguinte, para a gente iniciar, não vai dar tempo de terminar, mas vamos iniciar. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. O homem é tão nada antes como é nada depois da vida corporal. Consequências disso. Não sendo senão matéria, o homem não tem de reais e de invejáveis senão os gozos materiais. As afeições morais são efêmeras, os laços morais, a morte, os rompe para sempre. As misérias da vida não têm compensação. O suicídio deve ser o fim racional e lógico da existência, quando não há esperança de melhoria para os sofrimentos. É inútil qualquer constrangimento para vencer ruins inclinações. Deve viver para si o melhor, enquanto dura a vida terrestre. É estupidez contrariar-se e sacrificar comodidades e bem-estar por amor de alguém, isto é, por quem há de ser aniquilado também. Os deveres sociais ficam sem fundamento. O bem e o mal são coisas inventadas. E a contenção social
fica reduzida à ação material da lei. Uau, né? E aí mais uma observação aqui de Kardec. Não será talvez inútil lembrar aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos acerca do materialismo na revista de agosto de 1868, na revista Espírita, né? Diz o seguinte aqui: o materialismo, escrevíamos, firmando-se como nunca o fizera em época alguma, dando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, assombrou as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas com relação à ordem social. Por essa razão, provocou em favor das ideias espiritualistas uma enérgica reação que deve dar-lhe a medida do quanto está longe de possuir simpatias tão gerais como supõe, e do quanto se ilude, esperando poder um dia dar leis ao mundo. É incontestável que as crenças espiritualistas do tempo passado são insuficientes para o atual. Não se acham no nível intelectual da nossa geração e são, em muitos pontos, contraditas pelos dados seguros da ciência. Sustentam ideias incompatíveis com as necessidades positivas da sociedade moderna. Incorrem, além disso, na grande falta de impor-se pela fé cega e proscrever o livre exame. Interessante, né, as palavras conduzidas por Kardec aqui, principalmente quando ele fala sobre questões ligadas ao materialismo, né, que é uma questão assim fundamental para a gente poder entender melhor. E continuando aqui o texto de Kardec, né, ele diz o seguinte: daí, né, sem a menor dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maior parte dos homens, que é o que acontece, né? A gente vive um estado mais comum ligado aos aspectos espiritualistas, mas também estamos assim a um fio de nos tornarmos incrédulos sobre muitos aspectos e nos deixamos envolver exageradamente pelos aspectos materialistas. Então é muito curioso isso, nessa situação do ser humano, né? E aí continua Kardec aqui. Naturalmente que, se eles fossem criados e educados com ideias mais tarde confirmadas pela razão, nunca seriam incrédulos. Quantos, aceitando o Espiritismo, nos têm dito: se nos tivessem sempre apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, nunca teríamos duvidado. Por se haver em princípio recebido má ou falsa aplicação, é a razão para que o rejeitem? É uma das perguntas que Kardec faz, né? As coisas espirituais são como a legislação, e todas as instituições precisam acomodar-se aos tempos, sob pena de sucumbirem, em vez de apresentar algo melhor, que o velho espiritualismo preferiu o materialismo. Tudo suprimir, dispensando-se de procurar a verdade, o que parecia mais cômodo àqueles a quem era importuna a ideia de Deus e da vida futura. Que coisa, hein? Que diriam um médico que, julgando o regime de um convalescente insuficiente, lhe prescrevesse absoluta abstinência? O que admira na maior parte dos materialistas da escola moderna é o espírito de intolerância, levado aos derradeiros limites, quando são os que mais clamam pelo direito de liberdade de consciência. É verdade, né? É pura verdade, Kardec diz aqui. Há na atualidade, da parte de um determinado partido,
leva de broquéis contra as ideias espiritualistas em geral, das quais naturalmente participa o Espiritismo. O que procuram não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos molesto, porque ninguém lhe precisa prestar contas. Ninguém nega a esse partido o direito de opinião e o de discutir a dos outros, mas não se lhe pode autorizar a pretensão, bem singular da parte de homens, que se dão por apóstolos da liberdade, de impedir que os outros creiam a seu modo, discutam as doutrinas de que não compartilham. Intolerância por intolerância. Tanto vale a das velhas crenças como a do moderno materialismo. E eu vou ficando por aqui, tem uma nota para ler aqui com o Herculano, mas não dá mais tempo, nosso tempo já se esgotou, e a gente volta aqui na próxima semana e vamos dar continuidade indo aí para o segundo parágrafo. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 15, aliás, capítulo 16. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que trata das nossas relações com os bens terrenos, com as riquezas, sejam riquezas de qualquer ordem que seja, desde as riquezas pecuniárias, econômicas, até os dotes pessoais, como a inteligência, a beleza, a sabedoria, ou qualquer outra coisa que nós dispomos em quantidade superior à maioria das pessoas. Então, como nós somos aquinhoados com esses bens, o que Deus quer com isso? Quer que nós usemos esses bens, não só em nosso próprio benefício, nosso próprio conforto, o que é justo, Deus nos deu, então nós temos que usar em nosso benefício. Mas não nos limitemos a ficar no nosso benefício, que nós usemos também em benefício de todos. E isso vai depender muito do que a gente entende dessa separação, até onde vai o benefício para mim, onde é o necessário, onde passa a ser o supérfluo, onde vai a necessidade do outro. Então, nós somos indicados por Deus para administrar essas circunstâncias e não para abusar delas em proveito próprio unicamente. Então, a ideia de Jesus, quando disse que não podemos servir a Deus e a Mamon, ou seja, o Deus das riquezas, ao mesmo tempo, é por isso, nós temos que saber distinguir. Se vamos servir a Deus, vamos. Servir a Mamon, podemos até servir a Mamon, mas nunca em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar, servir a Deus. O que é servir a Deus? É atender os filhos de Deus, que são todos nós aqui, que estamos na orbe deste planeta. Então aqui, no item 14, há uma mensagem de um espírito que diz o seguinte, é a mensagem do espírito Lacordaire. Ele mandou essa mensagem em Constantina, 1863. O título da mensagem é Despreendimento dos Bens Terrenos. Então, já é uma ideia nossa, que nós temos que nos desprender desses bens.
Mas não podemos exagerar e ficarmos na penúria, porque aí não seríamos úteis a Deus no sentido de atender às necessidades do próximo. Então, essa posição é muito difícil para qualquer um. E nós estamos aí, como espíritas, sabemos disso, esses séculos todos aí, encarnando, desencarnando, tentando aprender a lidar com isto. Então ele diz aqui: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento e que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. E já nos dá uma pista aqui do motivo pelo qual nós devemos atender essa determinação divina. Que nós devemos uns aos outros. Nessas, milhares de encarnações estamos vivendo aqui, estamos lidando uns com os outros, estamos causando dívidas e causando e créditos também. Né? Então, chega um ponto que temos que começar a acertar. É quando nós nos dispomos a entrar na senda do aperfeiçoamento. Então ele vem aqui dizendo, trazer a sua pequena contribuição para nos ajudar a trafegar por esta senda. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Ou seja, o nosso apego, o nosso amor aos bens terrenos é que nos afastam, é o que causa mais dificuldade no nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mancha, sem mistura? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai uma grande distância. Ele está dizendo, bem, aquele que trabalhou muito, trabalhou bem, trabalhou honestamente e ficou rico, muito rico, tudo bem, merece os parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho. E Deus aprova isso. Mas essa satisfação que a pessoa sente ao chegar a este ponto, e é natural essa satisfação, como dizer aqui, Deus aprova essa satisfação. Mas esse apego não pode absorver todos os outros sentimentos. Ou seja, eu não tenho que botar todas as minhas contas nesse apego aos bens materiais. Botar todos os ovos numa cesta. E paralisar os impulsos do coração. Eu não posso dizer, de eu botar todo o meu amor, todo o meu desejo na satisfação pela riqueza, a eu abandonar os impulsos do coração, vai uma grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada a sode da avareza. Então eu não posso ter uma prodigalidade, ou seja, distribuir a rodo o que eu tenho, porque eu vou ficar sem, não vou poder dar cumprimento ao combinado com Deus. E também não posso ser avarento. Nem 8, nem 80. 2 vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Então quem fica nesse meio campo, alinhavando ali os processos, é a caridade. A caridade é que vai ensinar, é a virtude que vai ensinar o rico a dar do que tem a mais,
sem ostentação, sem humilhar ninguém, sem sobrepujar sobre ninguém. E vai dar ao pobre o recebimento dessas ajudas sem se abaixar. Vai receber também com galhardia, com humildade também, mas sem constrangimento. Então é uma situação difícil, para isso que nós estamos aqui para aprender. Ninguém vai já ser sabedor de tudo e já faz tudo perfeito. Não, nós estamos aprendendo, como eu costumo dizer. Nós vamos acertar, vamos errar. Estamos aqui para aprender a ser caridosos. Ninguém é caridoso, eu decidi ser caridoso. E vai errar, às vezes. Vai praticar caridade com quem não devia, com quem não precisava, não merecia. E também, às vezes, vai deixar de praticar com a pessoa que precisa, que merece. Porque a gente não tem o dom da adivinhação. É um processo, é um trabalho. E leva tempo, leva encarnações e encarnações para que a gente um dia tenha a capacidade de discernir bem uma situação da outra. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Isso é importante, né? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou e tendes de lhes restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Interessante essa frase dele. Deus nos empresta todo esse patrimônio para que nós administremos esse patrimônio, que cuidemos até de nós, em primeiro lugar. Deus não vai se aborrecer com isso. Mas Ele quer que pelo menos o que sobrar de nós, o supérfluo, não está querendo nem que nós demos daquilo que nos satisfaz. Se dermos o supérfluo, o que está sobrando, já estamos começando a agradar a Deus. Pelo menos isso. Essa parte que nos sobra sirva para aqueles que carecem do necessário. Já estaremos fazendo grande ajuda às pessoas carentes. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lá restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. É a mesma coisa que um pai muito rico destinou a sua fortuna, o grande parte da sua fortuna, para um dos filhos. Mas disse: olha, eu vou lhe dar tudo, mas com a condição que você cuide e ajude seus irmãos menores. Ainda não tem condição de trabalhar, estão ainda necessitados de ajuda. Você já conhece, já sabe, já me conhece, sabe administrar o patrimônio. Você não pode deixar faltar nada para eles. Você pode usar a seu bel prazer, mas não pode deixar faltar nada para os seus irmãozinhos, que são meus filhos também. É essa a ideia que Deus faz para nós. Não quer que ninguém se sacrifique ao ponto de passar fome para ajudar o outro. Se fizer isso, Deus também não é contra, mas não está exigindo por enquanto isso de nós, porque é um processo. Nós vamos pouco a pouco aprendendo. Vai chegar o dia que nós vamos fazer isso, que vamos ter compreensão que não vai nos faltar nada depois. Mas, por enquanto, podemos administrar essas riquezas usando um pouco para nós também. Ardente e desvairada cobiça desperta nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quanto vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para seres da iludida riqueza dispensadores inteligentes.
Nós somos só administradores, gente. Estamos tomando conta aqui do cofre. E somos assalariados para isso, muito bem assalariados. Uma parcela disso é para o nosso uso. Agora, o que está sobrando, Deus quer que pelo menos nós usemos para ajudar os que não têm. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo de que vos havias deslembrado e que, nesse momento, enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão, procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para dizer e deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, que seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Ou seja, se eu vou usar o supérfluo dos meus filhos para ajudar as pessoas carentes, eles não vão sentir muita falta desse supérfluo em princípio. E além disso, não estou dando a eles uma lição para que eles não sejam egoístas. Uma lição para que eles não fiquem com o coração endurecido. Se eu dispensar uma parte desses recursos para ajudar outras pessoas, não estou mostrando a eles o que é a caridade. Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinar-lhes a ser para com vós mesmos. É importante isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se eu estou ensinando meus filhos a serem egoístas com as outras pessoas, amanhã eles podem ser egoístas para comigo, para com a mãe, para com os avós, para com os próprios irmãos de sangue. É o que aprenderam comigo. Eu não vou poder me queixar se eu ensinei isso. Nunca ensinei a eles a caridade, a ajuda ao próximo, ao mais carente, ao necessitado. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens, é comum ouvir-lhes dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será seu merecimento do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que os outros, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se a socorrer os outros. Então não há uma desculpa racional para nós nos esquivarmos de ajudar a pessoa necessitada e que estiver a nosso alcance fazer alguma coisa. Pode dizer, mas o que eu puder ajudar é pouco, não vai melhorar muito a vida dele. Pô, mas vai melhorar alguma coisa, gente. Vai melhorar alguma coisa.
vai melhorar. E outras pessoas vão ver o exemplo, de repente vão ajudar também. Então é uma cadeia isso. Nós temos que nos cercar de pessoas que vão fazer o mesmo, encarnadas e desencarnadas, principalmente. Além de que nossos filhos vão aprender conosco o exemplo. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Não vai nos fazer falta o supérfluo. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se a revista atordoar, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, o desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudir-lhe e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Então, vejam bem que essa lição do nosso irmão Lacordaire é muito importante. Ele vem dizer aqui no começo que trouxe um óbolo, uma informaçãozinha, um conselhozinho, uma contribuiçãozinha. Não, é uma contribuição muito importante. Primeiro, que nos concita a praticarmos a caridade. E também para aqueles que praticam e ficam até envergonhados do muito que tem usar para si, eles têm que saber que podem usar para si. Ele está dizendo aqui, podemos usar para nós. Não podemos esquecer dos outros. Dá para todo mundo, gente. Se souber usar bem usado, vai dar para todo mundo, para nós e para os outros. E se nós fizermos certo, Deus vai dar mais, segundo a parábola dos talentos. Se administramos bem os tesouros do Senhor, Ele vai nos dar mais e sempre mais. E se nós formos bem no pouco, vamos ser bem também no muito. Então, gente, não há do que temer em se praticar a caridade, em se ajudar os outros. Nós vamos continuar estudando esta mensagem no próximo programa, que será o seguinte. Então, por hora, nós vamos ficando por aqui. Muita paz a todos e muito boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.